com a Débora Oliveira. Ela continua por lá, circulando, conversando com muita gente por aí, né, Débora? Bom dia para você. Bom dia, Carol, para você, para todo mundo aí nos acompanhando. Mas amanhã eu tô de volta por aí. Estaremos te esperando, Débora, para a gente fechar a semana aqui juntinhas no estúdio. Por enquanto, à distância, mas já te chamava aqui desde cedo, quando trouxemos manchetes dos jornais Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, destacando o investimento que as montadoras estão fazendo aqui no Brasil. O mais recente aporte foi anunciado ontem da Stellantis, 30 bi, o investimento. Essa é a cifra aqui no Brasil. Maior investimento da indústria automobilística sul-americana e vai numa linha de outros investimentos, outras montadoras que também estão anunciando que estão de olho aqui no Brasil. Traz em detalhes para a gente, Débora, o que está atraindo essas montadoras? Por que o Brasil se torna tão interessante para elas? Existem alguns pontos aqui, antes de trazer mais números para o pessoal entender a dimensão desses investimentos, viu, Carol? Tem alguns pontos que já estão sendo levantados e falados, inclusive, pelas montadoras, aquelas que já vinham anunciando esses investimentos lá de trás. Um dos fatores, claro, é essa disrupção desse momento de transição energética. E isso tem, claro, aberto portas para que as pessoas, para que as empresas, as montadoras façam mais investimentos, principalmente em países que estão trazendo algum tipo de suporte ou algum tipo de incentivo, que é o que está acontecendo aqui com o Brasil. Então tivemos, como você falou aí na leitura de capas, esse novo programa automotivo Mover, que foi anunciado pelo governo, que traz uma tributação diferenciada para as empresas que estão investindo em veículos sustentáveis. Então só isso já abre portas para poder atrair mais investimentos aqui no Brasil, para essas montadoras trazer esses investimentos para cá. Mas também tivemos um outro fator importante, a reforma tributária. Isso acabou atraindo também o olhar de empresas para uma promessa de um país que pode ter, sim, um trâmite muito mais tranquilo a partir de então, claro, a gente dá falta trazer toda aquela questão das leis complementares, mas tudo isso faz com que o Brasil caia por terra toda aquela burocracia que a gente tinha, insegurança também, muitas vezes jurídica, para poder conseguir permanecer com empresas aqui no Brasil. Então, a reforma tributária tem sido um ponto também levantado por todas essas montadoras que começaram a olhar um pouco mais para o Brasil. Então, tivemos a questão do incentivo dado pelo governo, reforma tributária sendo aprovada, são fatores que realmente beneficiam e atraem isso. Atrai um valor agora, Carol, que já chega no total de 95 bilhões de reais. É muita coisa. A gente teve agora, a Stellantis, como você muito bem falou, trazendo essa cifra de 30 bi, só que se somando aos outros investimentos das outras montadoras, já dá aí o maior ciclo de investimentos da história aqui no Brasil, nessa classe aí, nesse setor de investimento automobilístico. Muitos deles voltados, claro, para essa questão dos veículos sustentáveis, é tanto que a gente tem muitas empresas focando no investimento elétrico. A gente teve a BYD, que também anunciou fábrica aqui no Brasil. Então, tudo isso abre portas para esse momento também disruptivo de uma transição energética que a gente tem acompanhado acontecer. É bastante dinheiro que vai atrair, claro, que vai gerar empregos direto e indiretamente e movimentar a economia sem sombra nem resta de dúvidas. Claro, tendo também esse aporte, esse incentivo tributário por parte do governo. É isso, estamos de olho então nesses investimentos com a Débora Oliveira. Obrigada, Débora. Daqui a pouquinho a gente conversa mais com outros destaques da economia.